mais votada da história de Santa Catarina. Foram 197 mil votos no estado de Santa Catarina. Eu quero que vocês recebam com muito carinho uma salva de palmas, deputada Ana Campagnolo, por favor. Obrigada, Paulo. Eu só ganhei a eleição porque eu tinha um cabo eleitoral bonito e alto lá em 2018. Simpático. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Tiago. Parabéns por essa iniciativa, por começar esse trabalho maravilhoso. Você sabe que meu marido é Tiago também. Tiago significa enganador. Que bom que deu certo. Usurpador, aquele que puxa o calcanhar do seu irmão. Mas que bom que deu certo, que você não enganou os compradores dos ingressos e o evento saiu de verdade. Ela me trata com tanto carinho. É assim o tempo todo. Todo dia ele quer marcar 45 compromissos. Não tem como gostar de um cara desse. Pessoal, obrigada mesmo pela presença de vocês. É fundamental essa reunião pessoal, não ficarmos só na internet, construirmos uma comunidade, conhecer outras pessoas. Não sai daqui sem pegar o telefone de 3, 4 pessoas para você marcar um café, conversar, conviver, ter comunhão com essas pessoas que acreditam nos mesmos valores que nós. Até porque a internet é só uma ferramenta e ferramentas devem potencializar algo que existe na realidade. Bom, parabéns por estarem discutindo conservadorismo aqui. Eu gostaria de fazer isso de uma maneira um pouco diferente, talvez um pouco mais técnica como parlamentar. Faz 6 anos que eu sou deputada estadual e uma das coisas que funcionou muito bem, que a priori eu pensava, isso aí é meio firulagem, né? Era um negócio de deputados viajarem e fazerem network. Eu pensava, meu Deus, isso é um pouco de firulagem, né? Porque é longe, leva tempo para chegar, tempo para voltar. Mas aqui a gente tem o Manuel e o Daniel e funciona tanto que quando eu conheci o Daniel, ele não era deputado. E a nossa presença lá em Portugal incentivou muitos jovens, aqueles eventos que vocês fizeram lá. Depois disso, Daniel se elegeu. A Rita, filha do Manuel, na primeira convite que ela me fez para estar lá em Portugal, se não me falha a memória, foi em 2022, nós apresentamos, fizemos um intercâmbio político em Coimbra e no Parlamento Nacional, né, Assembleia Nacional. E de lá, eu e a Rita escrevemos um livro que vai ser lançado agora no dia 8 de março, analisando como o movimento feminista trabalha no Brasil e em Portugal. E esse movimento é simplesmente inédito em Portugal, não existe literatura contemporânea de feminista lá. Então, coisas como essas podem parecer pequenas, mas se engana quem pensa dessa maneira. Nós hoje em Santa Catarina temos uma deputada estadual e uma deputada federal mais bem votadas. As duas são conservadoras e nós duas, eu e a deputada Carol Detoni, hoje presidente da CCJ, a primeira mulher catarinense a presidir a CCJ, nós duas montamos um grupo em 2015 que tinha 10 pessoas. E do nosso grupo saiu uma deputada estadual e uma deputada federal. Então, jamais desconfie do poder de influência dos pequenos grupos. Platão, inclusive, usava a expressão pequeno pelotão para se referir ao primeiro lugar onde nós devemos trabalhar a política, que é justamente a nossa família ou a nossa comunidade, embora o conceito de família lá na época, na Grécia, era um pouco diferente do nosso, mas esse conceito de pequenos grupos é fundamental. Então, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é justamente o que eu e a deputada Rita Matias construímos nos últimos dois anos, desde a nossa reunião lá em Portugal. Como é que o movimento feminista trabalha e como é que ele consegue, na prática, tecnicamente, fazer com que as suas pautas avancem. Algumas pautas aparentemente bobas, como a distribuição gratuita de absorventes, e outras pautas muito sérias, como mudar as configurações penais, mudar o Código Penal, alterar legislações de impacto nacional relacionadas à violência, homicídio, aborto. Então, como que elas conseguem fazer isso? Qual é o fundamento? Como nunca consigo falar tudo que eu tenho que falar no tempo que me dão, e o Thiago tem que me avisa, tá, Paulo, quando faltar 10 minutos. Tá. Vai fazer uns sinais de ameaça de morte que deu, sei. Então eu sempre trago um material didático para que vocês possam pesquisar mais a fundo o que está sendo dito aqui, porque muitas vezes tem que ser falado superficialmente. Muitas pessoas que me convidam para palestrar se interessam por vários assuntos. Um deles é a história do movimento feminista. Querem que eu explique por que o feminismo é mau, por que ele não é o que a propaganda diz a respeito dele. Não vai ser possível nós falarmos sobre isso, porque teríamos que escolher a temática. A nossa temática vai ser como o feminismo trabalha na política. Então, bem no meio dessa cartilha que vocês receberam aí, tem uma linha do tempo da história do feminismo. Então, eu gostei desse assunto, achei que o assunto realmente é relevante, e na minha opinião, os dois assuntos mais relevantes de hoje, aliás, o único assunto relevante, o mais relevante de todos, é o ecofeminismo, que para mim reúne as duas transformações fundamentais.
que transforma como o homem vai se relacionar com a natureza, com a matéria-prima, com os bens e com as outras criaturas, que é o eco, e o feminismo, como o homem e a mulher vão se relacionar entre si. E isso, evidentemente, afeta a família e a sociedade como um todo. Para mim, obviamente, cada um vai dizer que o seu assunto é o mais importante, mas para mim esse assunto resume a decadência do Ocidente. O sucesso do ecofeminismo é o reflexo, é o causador da decadência do Ocidente. Se vocês voltarem aqui no meio, né? Se vocês voltarem uma página, aí vocês vão ver uma lista de livros feministas, para conhecer o que as feministas pensam, e que não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, mas o que elas realmente escreveram sobre isso. Então tem obras desde 1792, Revolução Francesa, que é o estopim da Revolução Sexual, que depois foi sendo reformulada, mas ali que começa o combate à monogamia no mundo ocidental cristianizado, né? Então a decadência do cristianismo é correspondente à ascensão do feminismo. Então você tem ali sugestões de livro desde 1792 até 2001. Depois disso se lançaram muitos outros livros que aprimoraram essas teorias, mas quanto mais para trás você vai, mais você entende a ideia de uma origem, a origem de uma ideia. Então é fundamental que vocês vejam principalmente esses livros que estão em negrito ali, né? De 1949 a 1970. Já que eu coloquei as recomendações de esquerda, eu coloquei no lado direito também quais são os livros cristãos que poderiam ajudar a entender por que o feminismo é um malefício. Então, tudo isso aí para tarefa de casa. Agora, a primeira página da revistinha. Aí você abre a capa. Atrás da capa diz assim: como o movimento feminista se articula. Esse é um assunto que a gente vai tratar hoje. O movimento feminista consegue aprovar os seus projetos de lei porque ele trabalha com 4 eixos. 4 camadas. Alguém falou sobre... Me explicou hoje que Londres era como se fosse uma cebola, né? E eu achei a explicação muito boa. Mesma coisa o feminismo. Imagina que tem o núcleo ali da cebola é a universidade. Na universidade são geridas, são gestadas as ideias que depois vão ser transformadas em projeto de lei. Por exemplo, a supressão do nome, a supressão das expressões pai e mãe, trocado por progenitor ou responsável 1, responsável 2, na certidão de nascimento, que está sendo discutido hoje pelo STF, já estava na literatura feminista, que está aqui nesse livro, vamos encontrar, podem voltar uma página, 1973, O Corpo Lésbico, de Monique Wittig. Tem muito antes também em outras literaturas, mas essa aqui é muito clara. Então, olha, de 1973, 50 anos atrás, meio século atrás, essa feminista já escreveu o seguinte: nós precisamos, para empreender a revolução feminista, acabar com o gênero das coisas, com o gênero das pessoas e começando pelo gênero das coisas. E isso é interessante, porque nós estamos perdendo a nossa batalha contra a esquerda no campo da linguagem. E o campo da linguagem, ele é realizado, operado dentro da universidade. Então, lá da universidade vem as expressões que a gente vai adotar. Aqui, lá em Portugal, eu sei que existe isso aí, porque a Rita sempre me atualiza, mas lá em Portugal não existe mais violência sexual, é violência de gênero. Aqui deve ser também. No Brasil também se fala em violência de gênero. Ou seja, a adoção da palavra gênero, mesmo quando você é de direita, por mais que você queira debater o assunto mulher, você vai ter que ir para dentro da Assembleia Legislativa, de catarinense, que é meu caso, ou no Congresso, nas comissões, e lá você vai ter que debater dentro da Comissão de Direitos e Gênero. Então, você é obrigado a debater aquele assunto dentro de uma comissão que já foi nomeada pelos princípios universitários, pela construção universitária de esquerda. Então, esse lugar, a universidade, é muito importante. Eu sou deputada, eu acho que a política é realmente importante, tem que se candidatar, tem que se eleger, tem que ter partido. Mas eu nunca parei de escrever e publicar livros. Em 6 anos de mandato, publiquei 4 livros, o próximo vai ser com a deputada Rita, vai ser o 5º. Depois a gente já tem 8 livros encaminhados para 8 anos de mandato, porque isso é mais importante do que ser deputado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, eu só não abandono a carreira política porque ela potencializa a carreira cultural. Não vamos resolver esse problema em 10, 20, 30 anos. 50 anos as feministas levaram de 1973 até agora para transformar o projeto delas em algo avalizado pelo STF. Então, para você fazer o caminho contrário também leva muito tempo. O que nós temos a nosso favor é o fato de que a gente está tratando com a verdade é algo natural e é algo pelo qual as pessoas anseiam. Então, quando a verdade é esclarecida, as pessoas a abraçam. Isso nós temos a nosso favor. Mas se não esclarecermos através de livros e encontros como esse, não vai acontecer nada. Então, na universidade se cristalizou essa ideia, através dessa feminista Monique Wittig, que existe gênero para as coisas e nós já adotamos isso. O gênero das coisas passou a ser o gênero das pessoas. Por exemplo, a porta é do gênero feminino.
Isso sim, tá certo falar em gênero. As coisas têm gênero. A porta. O lápis é do gênero masculino. Gênero deveria se referir apenas a coisas que não têm nem pênis nem vagina. Por exemplo, a televisão tem pênis ou vagina? Não, porém, mesmo assim é feminino. Quando nós adotamos a expressão gênero para um ser humano que na verdade tem sexo, nós estamos coisificando esse ser humano. Porque nós não temos gênero, nós temos sexo. Então, do sexo, não sei se vocês convivem com avó, bisavó, mas os meus sempre foram muito conservadores. E se a pessoa estivesse pelada, eles diziam assim, ela saiu com o sexo pra fora. Então, a palavra sexo é uma referência muito clara à genitália, ao sistema reprodutor, que o ser humano se reproduz de forma sexuada. Alguns micro-organismos se reproduzem de forma assexuada. Então, aqueles micro-organismos não têm sexo feminino e masculino. Então, essa batalha sobre sexo, sobre casamento, sobre heterossexo, toda essa batalha foi perdida já no campo intelectual, há anos atrás, não agora que nós estamos perdendo essa batalha. Por exemplo, o conceito de sexo é um outro exemplo fundamental. Sexo consiste, não tem ninguém menor de idade, então vou falar tranquilamente. Sexo consiste na penetração de um pênis em uma vagina. Todas as outras variações ou brincadeiras não são sexo, são brincadeiras. Por exemplo, sexo oral, que a gente chama de sexo oral, tem nome, que é felação ou cunilíngua. Sexo anal, que a gente chama de sexo anal, tem nome, sodomia, ou qualquer outro nome que possa dar. Nós já perdemos essa batalha quando nós usamos a palavra sexo na frente de absolutamente tudo que também não é sexo. As feministas utilizaram isso para modificar a legislação com relação ao estupro. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre direito de adoção por pares homossexuais, todo mundo fala casal homossexual, pares homossexuais. Os pares homossexuais têm ou não o direito de adotar? Os pares homossexuais têm ou não o direito de se casar? Essa discussão ela é contaminada pela linguagem, porque nós nos referimos a eles como homossexuais. Eu não tenho preconceito, eu acho que eles merecem todos os direitos que os heterossexuais têm. Direito de sucessão de patrimônio, direito de dependência em sistema público de saúde, direito de dependência em plano de saúde. Todos os direitos devem ser assegurados aos homossexuais, aos brancos, aos negros, às mulheres e aos homens. Nós estamos falando sobre palavras, as palavras adotadas. A partir do momento em que eles difundiram a palavra homossexual, eles estão dizendo que existe sexo homo. E nós já adotamos o termo heterossexual, que quer dizer que nós nos classificamos a nós mesmos, com base na classificação que os homossexuais atribuíram a si próprios. Percebem isso? Eles estão dizendo que é possível haver sexo entre duas vaginas. E lembra qual era a definição original e clássica de sexo ou reprodução sexuada? Um pênis e uma vagina. Então, nós estamos perdendo no campo da linguagem, no campo da universidade, quando nós já estamos discutindo os projetos de lei com base nisso. Alguém aqui sabe o que é cisgênero? O que é cisgênero? Ser como você nasceu. Ser como você nasceu. Ué, por que eu tenho que ter uma palavra para uma coisa que já era óbvia e sempre foi como foi? Então, por exemplo, eu chego aqui e digo eu sou mulher, embora tenha um jeito meio bruto assim, né? Mas eu chego aqui e digo eu sou mulher. Eu não preciso dizer que eu sou uma mulher biológica, que eu sou uma mulher cisgênero. Deveria ser suficiente eu dizer que eu sou mulher. Mas não é mais, porque agora o movimento trans criou a expressão transgênero e cisgênero. Então, quando nós adotamos essa expressão, quando a gente diz eu sou cisgênero, o meu gênero é compatível com o meu sexo, eu já perdi no campo da linguagem. É como eu entrar na linguagem, não vou falar sobre imposto, não vou falar sobre economia, que eu não sou muito boa nisso, o Marcelo é melhor, mas é como eu dizer assim, ó, não é verdade que os burgueses estão contra o proletariado, não é verdade que os patrões são maus e os funcionários são bons. Eu já estou entrando no discurso marxista que divide as pessoas na sua classe material, certo? No materialismo histórico dialético. Então eu não tenho que discutir se os empresários são bons, os empregados são maus ou não, porque não se discute as coisas assim, cada indivíduo é bom ou mau independente da sua função. Então, as discussões, esse exemplo dos homossexuais é muito legal, porque dentro da Câmara, do Congresso, há um projeto tramitando numa comissão que garante aos homossexuais absolutamente todos os direitos que os casais heterossexuais têm. Porém, essa alteração que tramita no Congresso pretende dar a eles um outro nome. Casamento é entre homem e mulher e, para homossexuais, união, uma outra expressão. Ou relação, alguma outra expressão que não seja a mesma de casamento. Por quê? Casamento e matrimônio vem da palavra matrix, que vem de útero. Dois homens
Por mais que eles formem um par e que eles vivam juntos e passem a vida juntos, tenham um relacionamento estável de 50 anos, nenhum deles tem matrix. Eles não podem exercer um matrimônio, eles podem exercer uma união, uma relação. Eles podem, inclusive, ter um relacionamento mais duradouro que um casamento convencional. Existe com certeza homossexuais, pares homossexuais que se tratam com mais respeito e dignidade que muito casal heterossexual que está na pancada e no desrespeito aí. Evidentemente isso. Porém, o movimento LGBT, que também a gente não deve usar essa expressão, o nome que eles adotavam até 30 anos atrás era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. O movimento GLS é contra esse projeto. Por quê? O projeto é só sobre a linguagem, não muda direito nenhum. Eles não dizem que eles querem direitos iguais? O projeto assegura absolutamente todos os direitos. O que acontece nessa narrativa? Existe já um movimento dentro do grupo GLS, mesmos direitos com o mesmo nome. Ah, agora tá bom, agora vocês estão falando o que vocês querem o mesmo nome, vocês querem a mesma classificação, vocês querem o significado e a acepção do termo e não os direitos relacionados. Por quê? Para garantir direitos iguais aos diferentes, os diferentes deveriam dizer nós somos diferentes mesmo. E eles são um casal natural, homem e mulher. Nós somos diferentes, porém, apesar da diferença, queremos direitos iguais. E o movimento esquerdista, e o pensamento esquerda revolucionário não é isso que ele quer, direitos iguais para os diferentes. Ele quer igualar, em essência, as coisas. E toda igualdade, de uma certa forma, empobrece. Por que uma mulher é mais bonita do que a outra? Por que o casamento é tão atrativo? Por que a gente gosta do sexo oposto? Por que a gente se arruma de manhã e pensa, ai, que legal, hoje eu vou encontrar aquele fulano? Porque ele não é igual a nós. Né? A identidade e a riqueza das coisas está na variabilidade e não em igualar. Outra questão fundamental que a esquerda parece esquecer. O que nos torna... O que é respeitar as diferenças? É mantê-las e não aniquilá-las. Então, se eu quero respeitar o homossexual, ele tem que continuar a ser... Ele é um gay e eu não sou gay. E agora ele na condição de gay e eu na condição de não gay, buscaremos a igualdade de direitos. Não tentaremos nos igualar nas nossas relações, nas nossas concepções. Né? Então, a esquerda, quando fala em igualdade ou quando fala em respeito, está justamente falando em acabar com as diferenças e igualar as pessoas. Isso aí é gravíssimo. Só que onde é que acontece essa batalha? É no parlamento? Não, o parlamento é o reflexo. A batalha acontece nas universidades. É por isso que lá nas universidades a perseguição já começa violentamente. Aí nesse papelzinho que vocês receberam tá ali, ó. Número 1. Universidade. Opera-se a construção de narrativas acerca das conquistas feministas, história das mulheres e, finalmente, treinamento para a prática da doutrinação em escola pública. Um dos casos mais famosos, todo mundo conhece, é o caso do Jordan Peterson, que foi condenado. Ele não foi condenado à cadeia, que talvez fosse melhor. Ele foi condenado à reeducação. Vocês lembram disso? Ele tem que se reeducar. Tipo assim, tudo que você aprendeu não vale, vai ter que estudar tudo novamente. Eles não fazem isso com as crianças que estão saindo da escola pública toda analfabeta. Ninguém quer reeducá-las, né? Só querem reeducar o Jordan Peterson, que é um homem extremamente culto. Outro caso maravilhoso é o caso Summers. O Dr. Lawrence Summers, ele não era um tchó que nem nós. Lá no meu interior, fala tchó é porque não é ninguém, né? Não é um tchó como nós. Ele era o reitor de Harvard e membro do alto escalão do governo Obama. Um cara de esquerda, que apoia o Partido Democrata. Mesmo assim, sendo o reitor da universidade, ele foi perseguido. Se o reitor da universidade é perseguido, vocês podem ler com calma o caso, depois não vai dar tempo de falar tudo. Se o reitor da universidade é perseguido, que diremos nós que somos só alunos? Evidentemente vão nos massacrar. Então esse é o primeiro lugar, é a universidade. Só que a universidade fala das coisas de uma forma extremamente chata. Já tentaram ler uma dissertação de mestrado ou doutorado? Preferível lavar louça por 24 horas, lavar a louça depois do restaurante cheio. Por quê? É insuportável ler aquelas dissertações. Para que a sociedade possa encontrar a fluidez necessária, é preciso combater o preconceito estrutural e o machismo, combatendo também a masculinidade. É uma sucessão de conceitos angustiantes que no final da frase você teria que ter lido outros 15 livros para compreender aqueles conceitos. E quanto mais o cara estuda, quando eu era pequeno, meu pai falava assim, não estuda demais que fica louco. Eu pensava que meu pai era louco. Aí hoje você encontra doutores e PhD dizendo que não existe homem e mulher. Ou seja, papai estava correto. Então, só que esse conteúdo produzido na universidade, ele é um conteúdo indigesto. Imagina se você chega para dona Neide, né? Você tem dona Neide, dona Lúcia, dona Carmen, e fala assim, ô dona Carmen, sabe que não existe homem e mulher? Se ela estiver fazendo uma maionese, ela derruba o prato e pensa que você está usando drogas. Então, para transformar o conteúdo universitário em algo palatável, existe a militância.
A militância, ela tem dois movimentos. A militância brutal, que é aquela que vai pra rua, que não depila o sovaco, cabelo cor-de-rosa, franja estranha, carregando um cartaz com dizeres absurdos, por exemplo, tire seu terço do meu útero, é uma coisa. Mas tem uma outra militância que é mais numerosa do que essa, que vai pra rua, que é a militância que está alojada na burocracia de todos os países. Aqui deve ter também. Lá no Brasil, quer dizer, é funcionária do Tribunal de Justiça, juíza, defensora pública, conselheira tutelar, esse povo feminista aí. A conselheira tutelar é a pessoa que recebe a menina que foi vítima de violência. Quando ela recebe essa menina vítima de violência, a primeira coisa que a conselheira tutelar vai fazer, se ela for feminista, é mostrar para essa menina que a única alternativa que ela tem é um aborto legal. Se ela não for feminista, ela vai mostrar para essa menina que ela tem duas alternativas, o aborto legal ou a adoção. Nós fizemos uma CPI do aborto em 2022 e uma das coisas que nós identificamos lá é que a menina que foi vítima de abuso, não foi vítima de não foi, né? Toda relação sexual antes do menor de idade é estupro presumido. Só que naquele caso da CPI do aborto de Santa Catarina, eram 2 adolescentes de 11 e 13 anos. Então era estupro mútuo, digamos, né? Porém presumido. Mas, de certa forma, embora não exista consentimento para essa idade, não foi um adulto estuprando uma criança. Foi uma relação inadequada e ilegal, mas foi uma relação consentida entre aspas. Nesse caso, nós investigamos tudo o que aconteceu nesse processo e em nenhum momento foi aventada, a não ser pela juíza, que não era necessariamente uma feminista, a possibilidade de adoção para aquela criança. Em todos os lugares onde ela passou, psicólogo, conselheiro tutelar, abrigo, advogado, hospital, todo mundo dizia para a menina que a alternativa, que o caminho natural era o estupro. E a única pessoa que mencionou a adoção, que foi a juíza... O aborto, perdão. E a única pessoa que mencionou a adoção como uma possibilidade foi a juíza da vara da família, que foi perseguida e tomou centenas de processos no CNJ. Então, tudo isso aconteceu sem a interferência de nenhum político. Tudo isso aconteceu na esfera universitária e na burocracia. Os políticos, os deputados não podiam interferir e tampouco importava a interferência deles. Tudo isso aconteceu entre um grupo burocrático e entre as coisas usadas para promover aquele aborto num hospital público estavam dissertações de conteúdo científico produzido na universidade a favor do aborto. Então, depois os políticos tentaram interferir, nós fizemos a CPI do aborto, mas a criança já estava morta, um bebê de 7 meses já estava morto, e era apenas uma discussão acerca do caso, mas veja que tudo aconteceu na esfera da universidade e da militância, que, como eu disse, importante lembrar, militante feminista de rua e militante feminista da burocracia, do estamento, do establishment. Então, primeira fase é a universidade, segunda fase é a militância. A maioria de nós não quer estar nesses lugares, porque dá muito trabalho, 10, 15 anos de estudo e pouco reconhecimento público. A maioria de nós, e isso não é errado, mas a maioria de nós quer criar um canal no YouTube, quer se eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, porque isso dá visibilidade, dá retorno, reconhecimento. Isso não é mal, não é mal fazer isso. Temos que ter representantes. Mas existem menos cargos para deputados e muitos cargos na burocracia, muito concurso para fazer, do Tribunal de Justiça, do técnico, conselho tutelar, e essas vagas são milhares. Para cada deputado ou vereador que você elege, você tem 1000 cargos à disposição para você perseguir na burocracia. E nesses lugares muitos de nós não querem estar, porque dá muito trabalho. Imagina, você tem que fazer a faculdade de Direito, estudar para o concurso, e durante todo esse tempo você tem que permanecer em silêncio, se preparando para ser um bom promotor, um magistrado. Então, durante esse tempo você não recebe reconhecimento, você não recebe dinheiro, e é um caminho um pouco mais sacrificial, certo? O terceiro lugar onde as feministas começam a vitória para que seus projetos sejam aprovados é a mídia. Depois que um conteúdo está embotado na universidade, quer dizer que não tem contraponto, só tem trabalho pró-aborto, não tem trabalho contra o aborto, e a militância já trabalhou dentro dos órgãos públicos para que o aborto seja uma solução estatal, etc. O aborto é só um exemplo, a gente poderia falar sobre qualquer outra coisa. Daí vem a mídia. A mídia apresenta numa linguagem ainda mais popular os termos que a militância difundiu dentro do aparato estatal. Então, entre os secretários de Estado, entre os ministros, eles estão lá conversando sobre isso com a militância. Mas a população, em geral, precisa de uma linguagem ainda mais digerida. E aí eles começam a falar sobre a interrupção da gravidez, em vez do feticídio, né? E a interrupção da gravidez é muito menos do que um aborto legal, né? Parece bem mais sutil.
Direitos reprodutivos, olha que lindo isso daí, quem poderia ser contra direitos reprodutivos? E os direitos reprodutivos consistem justamente em não reproduzir, é interessante, né? Então, a mídia apresenta o discurso mais palatável e agradável possível dos absurdos produzidos na universidade, e outra coisa que a mídia faz junto com a universidade e com a militância é perseguir veementemente quem tiver ideias discordantes. Então, se você falar contra o aborto, você é contra as mulheres. Você odeia a mulher, você é a favor do estupro e você é o próprio Satanás na Terra. Quando nós fizemos a CPI do aborto, lá em Santa Catarina, as jornalistas feministas me difamavam de toda maneira. Elas diziam assim, enquanto há estradas com buraco na rua, tá lá a radical bolsonarista querendo revitimizar uma criança que passou por um estupro. A criança nem foi ouvida na CPI. Mas toda a campanha midiática era dizendo que eu, a deputada proponente da CPI, a juíza do Tribunal de Justiça da Vara da Família, que tentou apresentar a possibilidade de adoção, e a promotora que tentou, que pediu o corpo do bebê, o cadáver do bebê para fazer perícia, nós três fomos difamadas pela mídia incessantemente. Então, a mídia tem esse trabalho, amedrontar o divergente. E por último, então, depois que nós passamos pela universidade, pela militância e pela mídia, é que uma ideia chega ao parlamento. Quando essa ideia chega ao parlamento, ninguém mais tem coragem de debater aquilo ali. Porque eu já sei que não existe substância científica, acadêmica, para embasar meu ponto de vista, porque a universidade não permite que seja produzido. Não existe militante suficiente para me defender nas sessões da Câmara. E a mídia oficial, por mais que o Ivan possa me defender lá nas redes sociais dele, a mídia oficial é capaz de me colocar no Fantástico. Como esse caso aí da CPI do aborto foi parar no Fantástico. Eu não sabia disso. Poderia ter me defendido, não é, Ivan? Mas então, esse é o caminho para gestar um projeto de lei. Quando ele chega, então, ao parlamento, não há mais resistência a ele. O projeto vai passar. Eu tenho mais 10 minutos? Tenho 10 minutos? Ele não tá aqui. Vai. Então, graças a Deus, mais meia hora zerou o cronômetro. Tenho mais 10 minutos? Tá bom, tá ótimo. O Marcel não chegou, daí agora você faz assim, fala. Tá vendo? Machista, sério. Tá, machista. Tudo bem. Então, prefere o Marcel, né? Só porque ele é loiro. Além de machista, nazista esse cara. Olha só, então a gente vai pegar um projeto de lei para nós podermos analisar isso tudo que eu falei na prática. O projeto de lei é lá de Santa Catarina, porque eu sou deputada estadual, toda vez que me olham, eles fazem alguma pergunta sobre o Congresso. Aí eu faço cara de paisagem, porque eu não acompanho muito, não consigo fazer as duas coisas, e finjo que eu concordo com o que a pessoa está dizendo. Você viu que absurdo? É, realmente. Mas eu não consigo acompanhar todas as pautas nacionais. O meu trabalho é lá no meu estado, eu viajo lá, eu fico lá, eu amo Santa Catarina, é o melhor lugar do Brasil, do mundo todo. Então, eu trabalho por Santa Catarina. Então, eu vou pegar um projeto de lá, que é um exemplo, inclusive porque essa viagem aqui é uma viagem oficial, e eu tenho que agradecer a Assembleia Legislativa, que me possibilita estar em todo o Brasil, em todo o estado e em vários lugares do mundo onde eu sou convidada, fazendo esse intercâmbio de projetos de lei. Pois bem, ali na página 8 da cartilha, analisando projetos de lei feminista. Nós vamos observar um projeto de lei apresentado pela bancada da mulher, que aparentemente tinha o objetivo de combater o estupro e de ajudar as vítimas de estupro, acelerando o processo judicial, a investigação e a produção de provas periciais. Essa era a propaganda do projeto. Importante a propaganda de um projeto. Aliás, só o que importa é a propaganda, porque ninguém lê o projeto. Então, ali na página 8 tem uma fotinho do projeto. 187.5 de 2018. Institui o programa de atenção às vítimas de estupro com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Produzir provas para pegar o estuprador e apoiar a vítima que acabou de passar por um estupro. Bacana ou não é bacana? Legal o projeto, né? Olhando pela ementa, que coisa mais maravilhosa. Agora imagina, seu nome, por favor. Imagina que o deputado Samuel é um conservador do Partido Bolsonaro e ele resolve votar contra o projeto 187. No outro dia vai estar lá no jornal Folha de São Paulo, no Fantástico, tudo que é lugar. Deputado Samuel vota contra programa de atenção às vítimas de estupro que visa proteger mulheres abusadas e identificar provas contra os estupradores. Cadê a carreira política do Samuel? Vai se eleger o Samuel? Tá, ok.
10 minutos. Tá bom. Então, imagina que o Samuel vai ter coragem de votar contra esse projeto? Eu nem expliquei por que ele teria que votar contra, mas ele vai ter coragem? A mídia vai trucidar esse cara, não é? Não tem. É como o Bolsonaro quando ele vetou o projeto, que é muito inferior a essa questão do absorvente em relação ao estupro, né? Vamos dizer a verdade. Mas o Bolsonaro vetou o projeto de uma deputada do PT, não lembro se era, de um deputado lá que obrigava a distribuição do absorvente gratuito. Por que o Bolsonaro vetou o projeto? Porque porque deputado federal não pode ordenar despesa com o dinheiro do país. É o presidente que decide onde ele vai botar. Senão, cada deputado, um vai dizer que tem que distribuir fio dental, outro vai dizer que tem que distribuir absorvente, outro tem que distribuir queijo, outro tem que distribuir leite. Cada um vai favorecer o seu setor econômico. Então, não pode um deputado ordenar despesa. Foi por isso que o Bolsonaro vetou o projeto. Não existia militância suficiente para defender o Bolsonaro de um assunto desse. E ele saiu em toda a mídia como Bolsonaro, inimigo das mulheres a favor da pobreza menstrual. Olha como eles usam as palavras. Bolsonaro é a favor da pobreza menstrual. E ainda mais um homem como ele, né? Machista desse jeito. Então, olha como é o discurso. Mas enfim, o que diz esse projeto? Esse projeto, com essa emenda linda, foi apresentada pela bancada da mulher. Um deputado homem, quando recebe um projeto que vem assinado pela bancada da mulher, ele acha que aquele projeto é das mulheres. Beneficia as mulheres e é para todas as mulheres, certo? E ainda mais um projeto contra o estupro. Quem que seria insano de ser contra isso? Só que o projeto, como toda a esquerda sempre faz, é cheio de jabuti. Ele não é isso exatamente. Aqui, no parágrafo 3º, diz assim, ó. Artigo 1º, inciso 3º. Parágrafo 3º. Sempre que possível, a vítima, mulher, será examinada por uma perita mulher, se possível mulher. Exceto em caso de menor de idade. Menina com menos de 18 anos deverá ser obrigatoriamente examinada por legista mulher. Não pode ser atendida por um médico homem, tem que ser atendida por um médico mulher. Primeiro problema desse projeto, problema ideológico. Por que o homem não pode fazer a perícia? Se o homem faz um parto, se o homem é ginecologista, se ele socorre uma mulher após um acidente, por que ele não pode fazer uma perícia? O cara teve que fazer toda a faculdade de medicina e depois da faculdade de medicina teve que passar no concurso do IML, do IGP, certo? Por que ele não pode fazer essa perícia? Justificativa das feministas, porque ele vai revitimizar. Daí você já pressupõe um segundo problema ideológico. Tá pressupondo que todas as vítimas de abuso foram abusadas por homens. Enquanto o Disque 100 do Brasil registra que 40% 10% das denúncias não são identificadas, mas assim, 40% das denúncias de crime, de violência, abuso contra crianças e adolescentes são praticadas por homens e 50% por mulheres. Mais mulheres do que homens praticam a agressão contra a criança e adolescente, segundo o Disque 100. Por quê? O homem covarde, ele agride a mulher, que é mais fraca do que ele. Quem é mais fraca do que a mulher? O idoso, doente, a criança ou adolescente. O ser humano é mau, ele sempre agride quem é inferior a ele. Mulher vai bater em homem, mulher vai bater em quem é inferior a ela. Então, quem disse que não existe abuso de criança? Vocês lembram do feito praticado, perpetrado por mulheres? Por exemplo, o menino Juan, que é o crime mais bárbaro da história do Brasil. Um menino de 9 anos abusado, estuprado por 2 lésbicas, depois o pênis dele foi cortado com uma faca de serrinha da cozinha, ficou 1 ano com o pênis inflamado e morreu, foi picotado, jogado dentro de uma vala. 2 mulheres que fizeram isso. Então, depois vocês podem pesquisar o caso do menino Juan. Então, um par de lésbicas. Mas isso também é irrelevante, porque poderia não ser, né? É só o caso de demonstrar. Mas poderia ser um casal heterossexual, como foi no caso da Nardone, etc. Mas o ponto aqui é o seguinte. Mulheres também podem agredir. O projeto pressupõe que só homens agridem. Mulheres peritas também podem abusar. Por que só um médico perito pode abusar? A pessoa está em estado vulnerável. Quem está em estado vulnerável pode ser abusado por quem quer que seja o agente que esteja investigando. Então tem um problema ideológico, mas falar sobre esse problema ideológico é impossível dentro do parlamento. Por quê? Porque eles têm ao lado deles mídia, militância e universidade. Eu não tenho fundamento para tratar de problema ideológico. Então o deputado que é conservador, ele vai ter que arrumar outro ponto em consenso para discutir aquele projeto de lei. Qual que foi o caminho que a gente encontrou? O ponto do ECA. Eu falei que esse projeto não podia passar porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem que ser atendida primeiro, é prioritário o atendimento para o menor de idade. E esse projeto colocava condição para o atendimento do menor de idade. Ele não pode ter condição nenhuma. Se não tiver ninguém para atender, tem que chamar um anjo para atender. Tem que ser atendido imediatamente. Eu não posso criar um dificultador. Essa foi a minha linha de argumento. Na verdade, isso já é uma derrota, porque eu não pude usar o argumento ideológico, que era o mais verdadeiro de todos.
Enfim, o projeto de lei veio para a Assembleia Legislativa e nós, então, apresentamos diligência. Como eu sou da CCJ, essa é a importância de ter conservadores em todas as comissões. Nós mandamos uma diligência, quer dizer, um pedido para que outros órgãos como IGP, IML, Polícia Militar, Polícia Civil, todos que estão envolvidos em um caso de investigação do estupro, hospital, CRM, todo mundo se pronunciasse, esse projeto é bom ou ruim. Todas as diligências técnicas vieram com parecer contrário ao projeto. O projeto é ruim. Mas o principal, e nenhum deles era ideológico, todos eram técnicos. Mas o principal parecer contrário veio do próprio IML, Instituto Médico Legal, onde você morre e você vai para lá, né? Eles vão verificar. Ou se você foi abusado, você vai fazer corpo de delito com a Polícia Civil. Então, o IML falou o seguinte, esse projeto é lindo, meritório, maravilhoso, parabéns para a bancada, só que não pode ser aprovado porque nós só temos em Santa Catarina 15 peritas mulheres. Eu acho que 15 ou 25. Nós temos um número restrito de peritas mulheres, são 100 peritos em todo o estado de Santa Catarina, desses 100 peritos, somente 15 a 20 são mulheres. Isso quer dizer que como é que vamos atender 300 municípios com 15 peritos? Vai ter um perito em Joinville, vai ter um perito em Criciúma, vai ter um perito em Chapecó, Itajaí, grandes cidades, mas não vai ter perita mulher em Maravilha, lá no interior. Aí a menina foi estuprada em Maravilha, o que ela faz? Depois que se uma pessoa é vítima de estupro, o que ela tem que fazer imediatamente? Fazer uma live e chamar uma professora universitária para falar sobre machismo? Qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer após ter sido estuprada? Não tomar banho, não trocar de roupa, encaminhar-se diretamente à delegacia, não se livrar de nenhuma prova material, fazer o corpo de delito e o exame físico o mais rápido possível, porque ali está a prova e a identificação de quem violou você, de quem lhe fez mal. Só que se não tem perita lá, e a lei diz que eu sou obrigatoriamente tenho que ser atendido por uma mulher, eu vou ter que esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias para que eu seja atendida, correto? O que acontece com os vestígios materiais e as provas materiais de um estupro após 3 dias? 3 dias. Tomei banho, fui para casa, troquei de roupa. O que acontece com os vestígios? Desapareceram. Agora vamos voltar para o projeto de lei. O projeto de lei diz que o objetivo dele é ajudar a produzir provas periciais para pegar os estupradores. Qual que é o efeito prático real do projeto? Deixar os estupradores soltos por falta de prova material. E aí, o projeto foi aprovado ou não? O que vocês acham? Foi. Aprovado. Quem tem coragem de falar contra o projeto desse, como o deputado Samuel aqui, para na semana seguinte sair no jornal? Deputado Samuel vota contra o PL 187, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. É o estuprador em potencial, aquele cidadão ali. Então, esse projeto foi aprovado pela maioria dos deputados estaduais e o governador vetou o projeto. Sob qual argumento? O governador foi iluminado pelo Churchill e percebeu que o projeto era anticonservador? Não. O governador é extremamente técnico, inclusive ficou conhecido por ter traído o presidente Bolsonaro, o governador Moisés, mas ele vetou o projeto pelo argumento que eu tinha mencionado na CCJ. Ele violava o princípio de prioridade do adolescente ser atendido. Então, o projeto passou, mas foi vetado. Voltou para a Assembleia Legislativa. O que os deputados fizeram? Derrubaram o veto. São 40 deputados, 38 contra 2. Só eu e outro deputado votamos contra. O projeto foi aprovado e ficou vigente por 2 anos. Ou seja, por 2 anos as meninas vítimas de estupro tinham que esperar vir a perita mulher lá da casa, não sei de onde, para atendê-las. Isso fez com que a persecução penal fosse prejudicada. O cara estuprava a menina, ela não tinha perito para investigar essa situação e ele ficava solto por falta de prova material. E aí, durante esses 2 anos, os deputados ficaram recebendo cartas e diligências do IML, do IGP, dizendo: senhores deputados, façam a caridade de rever o projeto, porque aqui na Polícia Civil as meninas estão sendo estupradas, abusadas e não tem quem produza a prova pericial. Então, qual que é o ponto? Eu sempre soube disso e eu queria apresentar um projeto de lei para revogar o parágrafo 3º do artigo 1º. Mas isso era absolutamente impossível, porque se a deputada Ana apresenta um projeto, a deputada Ana é o quê? Inimiga das mulheres. Odeia a mulher, antifeminista, louca, bolsonarista. Então nós pegamos um deputado homem, mais neutro, um empresário bem rico lá do estado de Santa Catarina, e ele apresentou o projeto para corrigir esse daí. E com o projeto dele, demorou para ser aprovado, esse aqui não, né? Esse aqui, assim que saiu da minha mão, que eu fui obrigada a devolver, porque tem prazo regimental, ele já foi aprovado. O projeto do outro deputado demorou quase 2 anos para corrigir esse erro, mas finalmente foi aprovado. No entanto, até hoje, a mídia, inclusive oficial da TVAL, divulga o projeto delas, semana delas, projetos delas, bancada feminina. Maravilhoso projeto 187, apresentado pela bancada feminina, que ajuda a produzir provas periciais. E essas deputadas que aprovaram esse projeto foram reeleitas.
Elas foram reeleitas com um projeto claramente anti-mulher. Mas qual é o discurso do projeto? É um projeto feminista da bancada da mulher. Então, esse exemplo, vocês podem virar na página 10. Ali na página 10, para concluir, vocês estão vendo o número de peritos que agora a gente vai conseguir confirmar aqui na diligência. 74 peritas mulheres, homens, e 15 peritas mulheres, certo? Isso, só que agora vamos dar só um passo ideológico antes que a organização do evento me mate aqui. Temos um passo ideológico para dar aqui. Qual era o próximo passo desse projeto de lei que obrigava a perita de casos de estupro de ser do sexo feminino? Reserva de mercado. O próximo passo era as feministas fazerem uma cota para o concurso de perito do IGP, já que 75% das vítimas que chegam no IGP são mulheres, 75% dos concursados vão ter que ser o quê? Mulheres. Então você vê que tudo que eles fazem é absolutamente organizado. E obviamente eles já têm fundamento universitário, produção acadêmica, dizendo que mulher ganha menos, que mulher foi perseguida, que mulher precisa cobrar sua dívida histórica, universitário, acadêmico e da militância para fundamentar um projeto desse. Tem ou não tem? Tem. Então, esse projeto está mostrando aqui para vocês que não se trata apenas de questões ideológicas que vão alterar a nossa vida, os nossos valores, a nossa religião. As questões ideológicas estão imbricadas nos problemas mais práticos da nossa vida, como os casos de violência, de produção de prova. Nenhum de nós está isento de sofrer um abuso, uma perseguição, uma violação sexual. Então, esses projetos, quando são debatidos lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso, e um deputado ideológico como o Marcel ou como eu pega o microfone para falar, já vem depois um cara de esquerda, vocês só discutem ideologia, enquanto a população não tem o que comer, as estradas esburacadas, vocês só falam de direita e esquerda, isso não tem nada a ver com a vida do cidadão. E aqui eu já entendi, você tá fazendo assim para mim. Machismo absurdo. Então, vocês entendem que a ideologia, na verdade, ela tem absolutamente tudo a ver com as coisas mais práticas da nossa vida. Com o preço do leite, com o preço da cesta básica, o preço da luz, os crimes que são cometidos. Eu quero saber... Cadê meu tempo? Então, o Marcelo chegou, você já pode acabar o seu. Vai fazer xixi, Marcelo, vai. Tem uns 5 minutos mais? Tem, vai. Por favor, obrigada. Você pode começar agora, eu acabei de chegar. Olha, ele não ouviu, eu vou começar tudo de novo. Então... O problema é só que o Maurício Galante, vereador nos Estados Unidos brasileiro, ele tá esperando pra entrar. Tá, então outra vou conferência. acabar. Então tá bom, é isso aí. Tudo Não, bem. pode ter mais 5 minutos, tem. Tá, tem 5 minutos. Então, eu tenho 5 minutos ou não? Tá, 5 minutos. Sim, 5 minutos. Todo mundo quer. 4, tá. Então é o seguinte. Ai, que são chatos esses homens querendo me calar. Então, eu vou dar um outro exemplo, voltando àquela estrutura que nós fizemos. Universidade, militância, mídia, parlamento. Uma alteração substancial no Código Penal foi feita para que todas as violações sexuais, para que o atentado violento ao pudor fosse considerado estupro. Primeiro as feministas começaram propagandeando isso nas universidades, dizendo que tudo é estupro e tudo é assédio. Se o cara colocar a mão na sua coxa, fizer uma cantada mais incisiva ou roubar um beijo seu, não é atentado violento ao pudor mais na cabeça das feministas. É assédio, estupro. É estupro. Tudo que o homem ou a mulher que a mulher venha a sofrer na mão de um homem com relação à sexualidade vai ser considerado estupro. Essa é uma ideia feminista que está registrada nos livros e na academia, e produz conteúdo acadêmico sobre isso. Até que isso chegou ao parlamento. Ao chegar ao parlamento, por mais que tenha acontecido resistência, imagina que difícil para um conservador dizer que ele é contra a extinção do artigo 214, se não me falha a memória, que fala sobre atentado violento ao pudor e que ele seja tratado também como estupro. Porque, por exemplo, lembra da definição de sexo que eu dei pra vocês no início da palestra? Sexo é a introdução do pênis na vagina. Todo o resto é gambiarra ou brincadeira, não é sexo. Então, quando um homem introduz o pênis no ânus de uma mulher, estupra uma mulher por via anal, não é estupro. É atentado violento ao pudor. Parece que se eu falar isso, eu estou diminuindo o atentado violento ao pudor, não é? Parece que eu estou diminuindo a situação. É humilhante e degradante. Qual é o homem, principalmente deputado homem conservador, que teria coragem de dizer não, violação anal tem que continuar sendo atentado violento ao pudor? Esse cara seria massacrado na universidade, na mídia, sim ou não? Sim. Então as feministas conseguiram o seu intento, elas excluíram um atentado violento ao pudor. Antes, então, um estuprador podia ser condenado de duas formas, de 6 a 12 anos. Ele podia pegar de 6 a 12 anos por estupro, que é conjunção carnal, que é sexo vaginal, que é o único que existe, e ele poderia ser condenado de 6 a 12 no caso de violação anal.
ou se ele obrigasse a mulher a fazer sexo oral. Ele é duas condenações. Com a alteração que as feministas promoveram com o conceito de que tudo é estupro, extingue-se um dos crimes e o cara só pode ser condenado uma vez. Então, se ele fizer absolutamente tudo com a mulher, qual é a pena? De 6 a 12. Pode acumular com a outra pena de 6 a 12? Não. Então, o que as feministas fizeram nesse caso do estupro foi a mesma coisa. Elas transformaram um conceito universitário, supostamente para a mulher, dificílimo de discutir. A gente está discutindo internamente aqui. Eu não posso falar isso na televisão. Senão vão dizer que a deputada Ana quer dizer que violação anal não é mais estupro, acaba com a minha carreira. Então, olha que interessante isso. Elas transformam conceitos políticos em projetos de lei ou em alterações de leis com muita facilidade, e tudo isso é aprovado porque nós estamos muito focados na política, e que legal, eu agradeço os meus votos, eu gosto de ocupar esse espaço, mas estamos esquecendo universidade, mídia e militância. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olha só, chega de gambiarras, pessoal. Estamos entendidos? Obrigado, deputada Ana Campagnolo. É sempre muito bom ouvir. É muito conhecimento. Eu gosto sempre de ouvir as palestras dela, né? E quando eu tenho oportunidade, muito conhecimento de uma forma muito didática. A gente vai aprendendo com a deputada. Começou como professora, né? É a rede pública. Então, para ser professor de rede pública, precisa, né, saber fazer a mágica para ter a atenção dos alunos. Então, muito obrigado.